Primeira Crônicas, capítulo 21. Olha para mim, não é em vão que você está aqui não, gente. Eu vou dizer uma coisa para você, olha para mim. Você já ouviu falar do batismo no Espírito Santo, sim ou não? Quem já ouviu falar? Talvez você não ouviu falar ainda, mas um dia você vai ouvir falar. Uma das características que o Espírito Santo ele procura na vida de uma pessoa, e talvez seja uma das mais importantes, é a renúncia, é o sacrifício. Sem sacrifício não há vitória. Olha para mim, não vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Satanás. O que caiu do céu foi o diabo. Bênção de Deus não cai do céu. Bênção de Deus é conquistada pelo sacrifício. Lembra o Senhor Jesus o que ele falou? Ele falou: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Poxa, sábado, poxa vida, agora que pintou um solzinho, queria tomar um solzinho, queria lagartear um pouco. Não vou poder porque eu estou na igreja. Não, meu filho. O sacrifício que você fez de sair da onde você estava para vir para cá, já foi uma oração respondida por Deus na sua vida. Deus vai dar vitória para você, você vai ver. Ele vai dar vitória para você. Estou brincando não, estou falando para você. Eu estou falando para você nem pela fé. Tem alguém aqui que tem profissão? Quem tem profissão aqui? Tem? Qual que é a profissão do senhor? Eletricista? Então o senhor entende tudo de eletricista, né? Quantos anos faz que o senhor é eletricista? Desde 87. Ele é eletricista desde 87. Ele entende sobre instalação de casa, não é isso? Isso aí é mole. Agora, isso é mole, não é para o senhor? É. E se eu falar para o senhor que eu não sei nem trocar um fuzil? Eu não sei. Cada um Deus dá um dom, né? Vou dar mais que o senhor entendeu? Sim. Mas o senhor entendeu? O senhor acha que é uma coisa simples, mas não é. Para mim não é assim. Para mim a sua profissão é uma das mais arriscadas que tem, porque mexe com eletricidade, essas coisas. Sim. O senhor entende do que o senhor fala. Sim. Se o senhor vê um fio, o senhor sabe, ó, esse aqui é o positivo. É o positivo ou o negativo? Eu não sei ver isso. Mas tem a chave que atesta. Entendeu? Exato. Sim. Eu nem sabia que tinha a chave que atesta. O senhor vê, o que eu quero dizer é o seguinte, que o que para o senhor parece fácil, na verdade para mim é muito difícil. Eu me aposentei nessa área. Olha que benção. Glória a Deus. Agora eu vou falar para você como um pastor da igreja. Só que esquece a fé. Eu não vou falar pela fé, eu vou falar pela lógica. Eu estou 22 anos no altar da igreja. Eu vou falar uma coisa para você, o que eu vejo em 22 anos de ministério. Eu vejo pessoas que sacrificaram, chegaram na igreja e foram abençoadas. Fizeram o que você está fazendo. Largaram os seus afazeres em casa e vieram buscar a Deus. Essas pessoas são as que mais vencem dentro da igreja. Diga graças a Deus. É isso que eu quero dizer para você. Agora, se eu for falar pela fé, aí, meu irmão, é muito mais bênção sobre a sua vida, muito mais vitória. Diga glória a Deus. Quem já ouviu falar de Davi? Já ouviu falar? Vamos lá. Davi, ele tinha o segundo coração de quem? O que isso significa? Que Davi, depois de Deus, um coração que era parecido com o de Deus na terra, era o de quem? De Davi. Como você imagina que era Davi? Bom, se esse homem tinha o segundo coração de Deus, então esse homem era perfeito. Esse homem era santo, santo, santo. Pior que não. Pior que Davi era e foi um dos reis que mais pecaram contra Deus. Davi era pecador.
Diga glória a Deus. E um dos seus pecados, Deus ficou muito chateado. Aquela moça que deu testemunho aqui agora falando do pai dela, ela falou uma coisa interessante. Que no passado ele fumava muito, ele comia muita coisa gordurosa, e agora veio a conta, agora chegou. Ela está errada no que ela está falando? Não. Quem planta o quê? Colhe. Tudo que você fizer para alguém, vão fazer para você. Tudo. Tudo que você plantar, você vai colher. Bispo, mas Deus não é misericordioso? Deus não é amor? Sim. Mas Deus respeita a sua própria lei, a sua própria palavra. Ele não pode quebrar a palavra dele, porque se ele quebrar a palavra dele, ele deixa de ser Deus. E Deus falou para Davi o seguinte: Davi, todas essas vitórias que você está tendo, eu estou te dando. Está vindo aí, Davi, uma guerra, está vindo aí uma luta na sua frente, e você sabe que em todas eu te dou vitória. Fique em paz, vou te dar vitória. Mas olha o que aconteceu em Crônicas, capítulo 21, 1 Crônicas, versículo 1. Então Satanás se levantou contra quem? Israel, e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O que o diabo colocou na cabeça de Davi? Vou contar quantos soldados eu tenho, porque essa próxima guerra que, olha para mim, essa próxima guerra que está vindo, essa próxima batalha vai ser sangrenta, e eu tenho que contar quantos eu tenho, quantos soldados eu tenho preparado para essa guerra. Só que a Bíblia diz que quem sugeriu isso foi quem? Satanás. Como é que Satanás sugeriu isso para Davi? Na mente dele, no pensamento dele. Diga assim: misericórdia. Olha para mim, gente. Quando você fala que você vai vencer, você escuta a voz de Deus, mas você também escuta a voz do diabo. E quem você obedecer, você vai se tornar servo daquele que você obedeceu. Se você obedecer à voz do diabo, você vai ser servo do diabo. Se você obedecer à voz de Deus, você vai ser serva de... E como é que eu sei que é a voz de Deus e quando é a voz do diabo? A voz de Deus muitas vezes não vai ter lógica. Não vai ter lógica. Como assim? Você tem um exército de 10 pessoas, está vindo 1 milhão contra você. Deus vai dizer para você o seguinte: vai. Diga glória a Deus. Deus vai dizer o quê? Mostra para mim onde que está na Bíblia que Deus manda voltar. Mostra para mim onde é que está na Bíblia que Deus manda recuar. Deus não manda, Deus manda ir para cima. Deus fala, vai. Por que Deus manda eu ir? Porque quem vai na frente é Ele, quem vai me dar vitória é Ele. Diga glória a Deus. A voz de Deus, olha para mim, filhinha, a voz de Deus é meia sem lógica, humana. A voz de Deus não tem cenário favorável. A voz de Deus não tem cenário favorável. Talvez você espera ir para um lugar aonde tem ali muita gente que precisa daquele produto, precisa daquela empresa, precisa daquilo que você faz. E ali você não vende nada. Aí você vai para um lugar que não precisa de você, que tem um monte de gente que faz igual você, e você vende, você arrebenta, você prospera. Por quê?
Porque Deus não trabalha com cenário. Deus não trabalha com cenário favorável. Deus trabalha com desfavorável. É só olhar para você. Eu olho para mim todos os dias e falo: meu Deus, uma que, quando eu olho no espelho, eu falo: meu Deus, o que eu só vi em mim que eu não vejo nada em mim? O que é que eu só vi em mim? Pois é obra de Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não escolhe muitos sábios, Ele não escolhe muitos, não, Ele escolhe aquele que está desprezado, aquele que não é, aquele que não tem condição, para fazer ter condição. Ele ergue o pobre do pó e o desvalido do monturo, e o faz assentar-se entre os príncipes. Eu vivo dizendo isso e vou profetizar na sua vida. Deus vai te colocar em lugar que você nunca teve antes, que você nunca imaginou estar. Diga glória a Deus. Nunca imaginou estar. Você vai sentar com pessoas que você só conhecia pela televisão. Você vai sentar com pessoas assim. Pode escrever. Escreve na Bíblia. Depois você me fala. Me procura daqui a um tempo. E você vai falar. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com o cenário. Deus trabalha no deserto. Diga glória a Deus. Davi pegou e contou, mandou contar. O diabo falou para ele primeiro. Aí olha o que ele fez. Disse Davi a Joabe, que era o chefe da guarda, e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, que não tinha a comunhão que Davi tinha. Olha o que Joabe falou: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes. Sabe o que ele falou aqui? Davi, pelo amor de Deus, Davi, se Deus quiser, Ele multiplica esse povo 100 vezes mais. Não vamos contar não, Davi. Davi, não vamos fazer essa besteira não. Deus mandou a gente ir sem contar. Vamos sem contar. Davi teimoso. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que quer trazer assim a culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a quem? A Joabe. Tudo isto desagradou a quem, gente? É óbvio, gente. É óbvio que desagradou a Deus, gente. Deus não quer que você faça conta não, gente. Deus não quer que você faça cálculo não. Poxa, tem lá 500 pessoas. Como que eu vou ser a primeira? Como é que eu vou ser chamado? Não faça essa conta. Você crê? Sim ou não? Deus mandou você ir, você vai brilhar. A diferença não está na sua inteligência, não está na sua sabedoria, não está na sua destreza em fazer o que você faz. A diferença está no Espírito de Deus que está dentro de você. A diferença está no Espírito Santo. A diferença está no brilho que está em você. Profissional igual você tem milhares. Pessoas que fazem o que você faz, tem pessoas que fazem melhor do que você. Mas Deus vai colocar você numa situação melhor do que estas. Por quê? Porque você é bonito, porque você é cheiroso? Não, porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque Deus está direcionando você. Deus nunca vai mandar você recuar. Fala para a pessoa do seu lado: Deus nunca vai mandar você recuar.
Fala para ela, Deus nunca vai mandar você recuar, nunca. Nunca. Você já leu na Bíblia aquele nome que diz assim, Senhor dos Exércitos? Quem já leu? Por quê? Senhor da guerra, Senhor da luta, Senhor da batalha. Agora, nós temos que fazer a nossa. Vocês armaram uma armadilha aqui, armadilha. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Confiar em Deus, gente. Confie em Deus. A crise, o governo Bolsonaro, o STF, a Câmara dos Deputados, a culpa é do Michel, a culpa é do Lula, a culpa é do Jair, a culpa... Deus nunca falou que ia fazer um governador, um rei, ajudar sempre o povo de Deus. Deus não falou isso. Deus falou o seguinte: na crise, se passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não fala, olha para mim, ele não fala assim que nem a música da Cassiane. Não, perdão, eu falei errado, perdão, eu retiro o que eu disse. A música da Cassiane que é assim, né? Se passares pelas águas não vão, não é assim? Não é se, não é se. Leia lá em Isaías para você ver. É quando passares pelas águas. Deus não fala se. Por que Deus não fala se? Porque não é uma incógnita, não é uma coisa que você vai falar assim, será que eu vou passar por isso? Não, você vai passar por isso. Todo mundo vai passar pela batalha. Diga glória a Deus. Todo mundo vai passar pela crise. A Bíblia não falou, eu vou te livrar da crise. Não. Pode ler na Bíblia, todo mundo enfrentou a crise, mas Ele livra na crise. Na crise, Ele livra os seus filhos. Então pode ser, pronto, tem gente aqui que passou por vários governos, e eu quero saber de uma coisa, pode até ter mudado momentaneamente a sua vida, mas de vez não mudou, porque só tem um que muda, que é Deus. Então não interessa se o governo, se o STF, se não sei quem, se o governador, se está todo mundo bagunçando, não tem problema. Deus, a promessa de Deus é que eu vou vencer nesse cenário. A promessa de Deus é que você vai vencer nesse deserto que você está enfrentando. Você vai passar por ele e vai chegar do outro lado com a vitória nas suas mãos. Diga glória a Deus. Aí, Davi pecou. Deus ficou bravo, mandou um profeta chamado Gade, e Gade chegou até Davi e falou assim: Davi, você deixou a dúvida entrar. Deus achou abominável o que você fez. Deus mandou eu trazer aqui 3 colheitas para você. 3. Quantas? 3. Como Deus é tão misericordioso, Davi, Deus mandou você escolher uma das 3. E olha só qual que foi, vamos ler. Olha só. Versículo 10. Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Deus falou: você tem 3 opções. Como eu sou bom, você vai ter 3 opções. A primeira,
fome sobre a terra por 3 anos. Vai ter fome aqui. Segundo, ou você se entrega ao homem, os homens que estão vindo aí, que matem vocês, que vocês fiquem na mão deles, e eles fazem o que quiser com vocês. Ou terceiro, que o Deus de Israel envie um anjo e cause a pandemia aí no meio do povo durante 3 dias, a praga durante 3 dias. Aí você fala, Deus é ruim. Deus não é ruim. Quem planta o quê? Quem planta o quê? Não, ninguém foge da colheita, meu filho. Ninguém foge. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Agora, Deus é misericordioso, é sim. Porque olha o que Deus falou para ele. Você pode ter fome, você pode cair na mão do homem, ou você pode cair na minha mão. O que você escolhe? Davi era bobo? Não. Davi falou, eu escolho cair na tua mão. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então Davi falou, eu escolho que 3 dias a praga entre no território israelense e depois saia. Então Deus falou, assim seja. Agora eu faço uma pergunta para você. A praga entrou por qual sentimento que entrou no coração de Davi? A dúvida. A praga entrou por onde? Pela dúvida. Ele ficou com dúvida se poderia vencer. Cuidado com a dúvida. Não duvide de Deus, gente. Deus já garantiu para você a vitória. É garantia nossa. Diga glória a Deus. Olha outro detalhe. A praga entrou pela dúvida. Como é que a praga saiu? Porque ela saiu. Deus falou para Davi o seguinte: Davi, tem um jeito de você parar essa praga. Olha como Deus é bom. Deus falou, ó, eu vou deixar você colher, e ainda vou te dar receita para você sair dessa colheita mais rápido, para você não sofrer tanto. Tem um jeito, Davi. Como? Entrou como essa desgraça? Entrou pela dúvida. Então pela fé. Você vai ter que usar a sua fé para sair essa praga do seu povo. Como? Você vai até Araúna. Chegando em Araúna, você vai levantar um altar para mim, e você vai pegar o que você tem de melhor e vai sacrificar tudo. E quando você sacrificar ali, naquele lugar, a praga vai cessar. Diga graças a Deus. A praga entrou pela dúvida, a praga saiu pela fé. Aí Davi foi, chegando no meio do caminho, o Araúna, que era o dono da eira, correu até ele e falou assim: Senhor, já preparei tudo. Olha o diabo disfarçado. Olha, Senhor, eu já preparei tudo. Eu já coloquei o sacrifício, é tudo seu, é de graça. Davi, não oferecerei ao meu Deus algo que não custe nada. Deus mandou fazer um sacrifício. Quanto que é essa eira? É de graça, é do Senhor. Eu quero pagar por ela. Ele pagou pela eira. Ele que aprontou o altar. Ele que fez o sacrifício. Quando o sacrifício foi consumido, acabou a praga. Diga graças a Deus. Olha para mim. Talvez você está na situação que você está, de uma dúvida que você teve se você iria vencer ou não. Tem um jeito você sair dessa dúvida. Usando a sua fé. Olha para mim. Diga: a partir de hoje a minha vida muda. Diga, confessa. É difícil você falar isso. Fala tanta derrota. Fala uma palavra de vitória. Fala: a partir de hoje a minha vida muda. A partir de hoje a mesa vira. Diga glória a Deus. A partir de quando? De hoje.
A partir de agora, nós vamos clamar nesse sentido. Diga graças a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Nós vamos clamar nesse sentido. A praga, ela entrou pela dúvida. A praga vai sair pela fé.